Para começar o vídeo, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Primeira, isso aí é falta? Existe falta nesse lance? Segunda pergunta, isso aí é falta para cartão? Bem-vindos e bem-vindas ao Painel Tricolor e vamos para mais um jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense foi literalmente garfado. Vai fazer ultrapassagem, o Nonato prefere pelo meio, olha o Ganso, ele pega bem de canhota, deu no gol, Muralha, frango! Aqui começamos já com o primeiro gol do Fluminense, o gol de Ganso, que nos faz lembrar muito o gol que Ganso fez da mesma maneira contra o Corinthians, onde ele arriscou mais ou menos a mesma distância e o Cássio também engoliu o frango monumental, né? Igual esse do Muralha. O Marconi vem a jogo no 4-4-2, ele arma o time de maneira correta, né? Da forma que a torcida do Fluminense já vinha pedindo há séculos ao Abel Braga, que insistia no sistema de 3 zagueiros. Então o Fluminense ele se mostra bem consistente no meio campo, consegue até trocar passes. E logicamente o Curitiba como mandante ele veio para cima do Fluminense para tentar logo abrir o placar. Mas o Fluminense conseguiu se segurar bem, conseguiu conter o Curitiba e nos momentos oportunos fazer o gol no primeiro tempo. O Ganso tá pedindo a bola na grande área, Luiz Henrique deu pra ele, Ganso! Gol! Aí o segundo gol do Fluminense que surge numa escapada do Luiz Henrique pelo lado direito. O Luiz Henrique novamente foi bem abaixo, né, do que se esperava, né, bem abaixo do que ele vinha apresentando antes de ser vendido. Mas mesmo assim ele conseguiu achar um cruzamento aí na cabeça do Ganso, que ampliou o placar e acabou se machucando aí, né, quebrando um pedaço do dente. E até então estava tudo sob controle. O time do Curitiba já estava praticamente abalado com o segundo gol. E eu, como qualquer torcedor do Fluminense, esperava que o Fluminense fosse manter o mesmo ritmo no segundo tempo. Porém não foi isso que aconteceu, né? O juiz Rafael Claus decide entrar em ação, colocar a 10 a faixa do Curitiba e literalmente acabar com o jogo do Fluminense. Desmantelar completamente o time do Fluminense. Eu quero mostrar aqui para vocês o lance que antecedeu a jogada que surgiu pênalti para o Curitiba, que foi o lance onde o André ele leva um cartão amarelo e fica pendurado. E no lance seguinte acontece o pênalti, onde André já pendurado recebe o segundo amarelo e é expulso. Veja que o André ele vai direto na bola, não acontece absolutamente nada. Nem contato existe com o jogador do Curitiba, de onde o Rafael Claus viu falta nesse lance. Tudo bem que o André ele pode ser um jogador que se excede em alguns lances. O André é um jogador espetacular, sensacional, eu sou fã do futebol dele, mas existe algumas faltas bobas e ele é um jogador que leva bastante cartão. Mas nesse lance aí em específico, não aconteceu absolutamente nada. Pelo Fábio, Robinho, escanteio, bola pro Léo, pra fora! Olha só, tem confusão, estamos recuperando, André com a... Aqui realmente foi pênalti, o André ele acertou o jogador do Curitiba, mas ele não deveria ser expulso, justamente porque não aconteceu nada no lance anterior. A falta sequer era para ser marcada, quanto mais se dá cartão amarelo e deixar o André pendurado. Isso acabou desmantelando o Fluminense literalmente. A parte externa do pé direito no rosto do Léo Gamalho, o Klaus é chamado na beira do campo. O Léo Gamalho tocava nela de cabeça e aí Klaus, daí, Klaus, pênalti! Inclusive, no primeiro tempo, ele havia amarelado o Ganso, ele quase expulsou o Ganso, porque o Ganso ele acabou agredindo o jogador do Curitiba. Anteriormente, havia derrubado o jogador, tinha dado um golpe de judô no jogador do Fluminense, no Ganso. E ele ignorou o lance completamente. O Ganso, com raiva, revidou, aí ele resolveu dar um amarelo, ir lá no VAR e fazer todo aquele escarcéu. Mas no momento que o jogador do Curitiba derruba o jogador do Fluminense, ele apenas ignora. Tá autorizado. Olha a câmera de trás do gol, que espetáculo, você curtindo a batida do Curitiba, Léo Gamalho com paradinha, bateu! Egídio balança contra o David Duarte, conseguiu cruzar, Fábio trocou a mão, atenção, Manga! E o David Duarte foi uma presa fácil para o Egídio, né? Inclusive Egídio ex-Fluminense, que deitou e rolou em cima do David Duarte e do Calegari. E a partir desse momento que o Fluminense tem um expulso
e logo em seguida leva o gol, é logicamente que o Curitiba vai crescer no jogo. Pega a sobra, Nino, a sobra, Andrei! O Marcão, que eu havia dito no início do vídeo que tinha começado de maneira correta com o Fluminense, com a formação correta, com 4-4-2, etc. Após a expulsão do André, parece que ele entrou em desespero e só fez uma burrada atrás de outra. Ele tira o Cano, ele tira o Luiz Henrique, ele sai colocando um monte de zagueiros e volantes. Ele coloca o David Duarte, o Martinelli, ele enche o Fluminense de defensores. Ele também tira o Ganso, coloca o Caio Paulista e o William Bigode completamente isolados no ataque. Ou seja, ele chamou o Curitiba para cima do Fluminense, enquanto o Fluminense, quando tinha a bola, não havia troca de passe. O Fluminense não conseguia passar no meio campo, era somente a base de bico para frente. Mesmo assim, o Fluminense ainda conseguiu criar duas oportunidades. Uma delas, num cruzamento para o Caio Paulista, que lógico, o Caio Paulista ele tem essa enorme dificuldade de se dominar a bola. Eu espero que o Fernando Diniz, quando começar o trabalho dele no Fluminense, ensine esse fundamento para o Caio Paulista. Que todas as vezes onde a bola é tocada ou lançada para ele, a bola bate no pé dele e vai 2 metros para frente. 1 metro para frente, porque ele não consegue dominar a bola. Hein? Parece que a bola dá choque no pé dele. E outra oportunidade com o Marlon, que entra sozinho pelo lado esquerdo, ficou indeciso, sem saber se cruzava ou se chutava, não fez nenhuma coisa e nem outra. E diga-se de passagem que não é a primeira vez que o Marlon faz isso, que ele entra sozinho pelo lado esquerdo e ao invés de chutar, ele prefere cruzar, porque ele tem medo de correr o risco de perder o gol. E lembrando também que poucos minutos antes do Andrei fazer esse gol, o mesmo Andrei ele deu uma cabeçada criminosa no Iago Felipe e não foi expulso. Não aconteceu absolutamente nada com ele, nem cartão ele levou. E lances depois ele me faz o gol no Fluminense, um jogador que nem em campo deveria estar, porque o Ganso, por ter dado um tapa no jogador do Curitiba, ele quase foi expulso. O Rafael Claus foi até examinar no VAR. Agora a cabeçada que o Iago Felipe levou, que foi inclusive mostrado pela própria Globo, foi completamente ignorado. Mais uma vez, o Rafael Claus sendo o melhor jogador do Curitiba nessa partida. Por dentro, Robinho enfiou o Léo Gamalho contra o Fábio, limpou o Gamalho, bateu o Fábio! O Fábio já há muito tempo ele vem fazendo muitas defesas e passando muita segurança no gol do Fluminense. Embora o Fluminense venha fazendo partidas horrorosas, o Fábio ainda assim evita que o Fluminense leve mais gols ainda. Atenção, Igor Paixão na grande área. O árbitro não paralisou para atendimento, o Igor cruzou, passa pelo Léo. Atenção, Fabrício devolveu o gol do Léo! Aí o gol do Curitiba que sacramentou a vitória, que tem muita parcela de culpa do Marcão também em fazer substituições completamente equivocadas. O Marcão chamou o Curitiba para o campo do Fluminense e o Curitiba martelou e já estava escrito que isso uma hora iria acontecer. O Fluminense não iria suportar tanta pressão. Embora o Fluminense tenha jogado muito mal o segundo tempo, o Nonato caiu de produção terrivelmente no segundo tempo, errou diversos passes. O Nino também, que se mostrou disperso em vários lances, jogou muito mal na minha opinião também. Embora tenha dado um apagão no Fluminense após o primeiro gol do Curitiba, eu não posso deixar de destacar a péssima arbitragem do Rafael Claus, que prejudicou diretamente o Fluminense. Ano passado tivemos uma partida muito semelhante a essa contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, onde o Fluminense fez 1-0 com o Manuel, se eu não me engano, e também fomos prejudicados por uma arbitragem completamente parcial que apitou para agradar a torcida da casa. Por muitas vezes os jogadores do Atlético caíam dentro da área, se jogavam, faziam todo um teatro e ficavam tentando ganhar pênalti no grito, até que o Atlético Mineiro conseguiu ganhar um pênalti dessa forma e virar o jogo contra o Fluminense. Lembrando também que o Fluminense foi prejudicado contra o Olímpia, onde deveria ter vários jogadores expulsos por agredir os jogadores do Fluminense, até pisão na cara do jogador do Fluminense teve em uma das partidas, onde o David Braz mata a bola no peito e faz o gol, e o juiz marca a mão, onde o jogador do Júnior Barranquilla cai fora da área e o juiz dá pênalti. Ou seja, uma sucessão de erros contra o Fluminense, porque são erros que decidem vaga, são erros que decidem posição na tabela, ou seja, são erros completamente escandalosos, inegáveis. Eu garanto que se o André não tivesse sido expulso, poderia até fazer um gol, mas virar a partida do jeito que virou, dificilmente. Então, novamente eu repito, o juiz Rafael Claus, ele influenciou diretamente na derrota do Fluminense nessa partida. Ele foi o 12º jogador do Curitiba nessa partida. Então essa foi minha análise dessa partida. Deixe seu comentário sobre esse jogo.
E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, galera. Até mais. Fui.